mandamentos são ditos em 1 João 5,3, que também é amor a Deus. Porque este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados, para que possamos mostrar que amamos a Deus, sigamos os seus mandamentos. Para podermos seguir a sua lei, precisamos entender quais são os seus mandamentos que devemos obedecer e cumprir, pois o entendimento da lei é o caminho para poder obedecer ela. Diz as Sagradas Escrituras em Salmos 119 e 34. Me dê entendimento e eu guardarei tua lei. Sim, eu a observarei de todo o coração. Portanto, para obedecermos à lei, é importante que a entendamos, e esse entendimento é o que Deus dá àquelas pessoas que Ele realmente vê e querem obedecer à sua vontade. Porque diz na carta de João: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. É por isso que podemos reconhecer, podemos entender a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, a lei de Deus, para que possamos segui-la. Se Deus vê que em nossos corações realmente queremos fazer a sua vontade, por isso só precisamos orar a Ele. Deus pode ver o nosso íntimo, nossos corações, porque é o Senhor quem pode ver o coração do homem. É por isso que Deus disse a Samuel, Ele olha para o coração, em 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus pode ver nossos corações. O que é bom, o que devemos mostrar é o nosso desejo de realmente seguir a sua vontade, porque Deus olha isso lá do céu. Ele olha para ver se há alguém buscando por Ele, que queira obedecer aos seus mandamentos. Lá em Salmos 14:2. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Aqueles que entendem e querem obedecer aos seus mandamentos, porque os ímpios e aqueles que têm maldade em seus corações realmente não querem seguir a Deus. Diz em Daniel 12:10, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. A palavra de Deus é purificadora, como lemos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é purificadora, ela leva à santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, se muitos devem ser limpos, purificados e embranquecidos, é por meio da palavra de Deus que podemos entender. Mas dos ímpios diz: mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Porque ali está a chave para observarmos o seu mandamento. Vamos entender qual é a lei de Deus, e isso acontecerá se Deus vir que em nossos corações realmente queremos fazer a sua vontade. Sabem, vamos apenas orar a Deus e dizer que realmente queremos fazer a sua vontade, e Ele nos ensinará a entender suas palavras. Precisamos ouvir a palavra. Podemos entender assim como aconteceu com Lídia. Dizem Atos 16:14. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava, e o Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Portanto, se ouvirmos a palavra de Deus e, ao ouvir, se Deus vê em nossos corações que realmente queremos fazer a sua vontade, podemos esperar que Deus abra nossos corações para que possamos entender as suas palavras. No momento em que ouvimos as palavras de Deus, Deus nos dará a entender as suas palavras que estamos ouvindo.
se cumprirá em nós o que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Isto é o que estamos oferecendo a vocês. Vejam o que estamos dizendo. É Deus que vai abrir nossos corações e mentes. Vamos orar ao Senhor que vê nossos corações. Se Deus vê que realmente queremos fazer a sua vontade, Ele nos ensinará. Você poderá reconhecer, distinguir, que diz, provai os espíritos se eles são de Deus. Não acreditem ingenuamente, para que possamos provar, vamos ouvir. Diz em 1 João 4:1, Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Para que possamos provar, vamos ouvir. É por isso que queremos que vocês venham a ouvir a nossa crença e orem a Deus. Se o falamos está nas Sagradas Escrituras, vocês é que podem ler. Vamos olhar as palavras de Deus, já que vocês têm a Bíblia. Diz ali o que está escrito, a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, está no que está escrito que devemos seguir, porque nós somos cristãos. O cristão é seguidor de Cristo. Dizem Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que precisamos cumprir é a lei de Cristo. Para cumprirmos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos entender. Para entendermos, devemos ouvir. Pelo nosso ouvir, nossa fé crescerá. Se Deus vê que queremos fazer a sua vontade, Ele nos ensinará a sua vontade. Ele nos ensinará as suas palavras. Deus nos fará saber se o que você está ouvindo é certo ou errado, se aquilo que você está ouvindo deve ser feito ou não, se você deve acreditar ou não, porque Deus vê nossos corações. Portanto, apenas convidamos vocês a ouvir. Não vamos forçar nossa crença em vocês. A nossa parte é só abrir caminho para que você venha a ouvir o que lemos na Bíblia. Vamos apenas ler o que está também em suas Bíblias. Leiam também, analisem. Temos a Bíblia digital gratuita que vocês podem baixar se quiserem, ler qualquer versão. Está no App Store da Apple, nós temos esse aplicativo. Também está no Google Play, se você estiver usando o Android. Também está no Huawei, se você estiver usando o Huawei. Tem no App Gallery. E existem diferentes traduções que vocês podem baixar. Vocês é que vão ler e ver se o que estamos dizendo está escrito na Bíblia. Se o que estamos dizendo é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, se é o mandamento de Cristo ou apenas o nosso próprio. Porque podemos reconhecer a doutrina se ela é de Deus ou se estamos falando de mim mesmo. Se apenas inventamos ou se está realmente escrito no que diz a Sagrada Escritura. E podemos ver o chamado de Deus e quão importante é o seu chamado para sermos purificados, não para sermos corrompidos. Não nos tornaremos pessoas más se Deus nos chamar e seguirmos a sua palavra. A Bíblia diz que o que lemos anteriormente em 4:7 de 1 Tessalonicenses, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. É por isso que podemos confiar que o chamado de Deus vai nos tornar bons. Se ouvirmos o chamado de Deus, isso não nos torna pessoas más. Essa palavra de Deus não nos levará para nos tornarmos criminosos, a nos tornarmos pessoas opressoras, ou a sermos maus pais, más mães. Não. O que ela vai nos ensinar é que sejamos uma pessoa boa e limpa diante do Senhor. Se pudermos seguir a palavra, nós mesmos é que vamos nos beneficiar dela, porque isso é algo agradável a Deus se ouvirmos o seu chamado, sua admoestação. Mas há pessoas que não ouvem mesmo a admoestação de Deus. É por isso que diz em Provérbios 1:23, convertei-vos pela minha repreensão. Então Deus chama, convertam-se pela minha repreensão, retornem aos meus estatutos, à minha lei, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então Deus está convidando
Vamos voltar pela sua repreensão, vamos voltar à sua